Nós vamos continuar o estudo, gente. Esse estudo ele tem sido assim poderoso, mas eu sei que é difícil para os irmãos muitas vezes se lembrar da mensagem da semana passada ou da semana retrasada, mas entenda, hoje em dia, aqui na Igreja de Cristo, o pastor ele pode fazer um trabalho concreto, um trabalho profundo. O pastor ele pode fazer um estudo com você semana após. Antes, em outro ministério não podia. Por quê? Porque tinha aquela insegurança de por qualquer motivo ser trocado, ser mandado para outro lugar. Muitas vezes, na maioria das vezes, sem ter nem a direção de Deus, mas ser a vontade do coração do homem. Mas ainda assim Deus vai e honra quem está entendendo. Agora não, igreja, agora nós estamos aqui para fazer um trabalho alicerçado em Jesus. Por isso eu peço aos irmãos, se você puder, traga uma agenda, uma caneta, faça as suas anotações, porque aí quando chegar no dia do culto, uma horinha antes na sua casa, você lê a anotação, ou então você assiste um pouquinho da pregação, para quê? Para continuar na mesma linha de raciocínio. Olha aqui para o pastor, só o que vai te libertar é conhecer a palavra de Deus. Eu não te liberto, placa de igreja não te liberta, dar dinheiro na igreja não te liberta, só o que te liberta é a palavra. E se você vem na igreja e você não conhece a palavra, você vai viver cativo nas obras de Satanás. Quem entende isso? Nós começamos esse estudo falando sobre a queda de Satanás, porque ele é homicida, rebelde, desobediente desde o princípio, o Senhor Jesus disse, desde o princípio. Então dali a gente viu que ele introduziu em Adão e Eva o pecado, fazendo que Adão e Eva também desobedecessem a Deus. Nós vimos sobre o que aconteceu com Saul. Quem se lembra da história de Saul? Deus deu uma missão a ele, e aquela missão ali era para que o governo que Deus tinha dado nas mãos dele durasse o tempo determinado por Deus com a sua bênção. O que era para Saul fazer? Ir até os inimigos, matar a todos e destruir tudo. Só que quando ele chegou lá, ele não obedeceu a Deus, ele fez a vontade do seu ventre e do povo de Israel. Qual era a vontade do ventre dele? Pegar o rei e trazer vivo para mostrar que ele tinha vencido a batalha, por causa do ego dele. Quem está entendendo? E a vontade do povo era pegar o que tinha de melhor lá nos inimigos, o ouro, os animais gordos e cevados, e trazer. E quando eles estavam voltando, Samuel chegou até Saul, repreendeu e disse: que barulho é esse que eu vejo de animais? Então Saul disse: porque eu juntamente com o povo, a gente quis trazer os animais mais cevados para sacrificar a Deus. Então Samuel disse a Saul, ao povo de Israel: o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender é melhor do que a gordura de carneiros. Pastor, o que Samuel quis dizer com isso? Que até mesmo no sacrifício pode ter um elemento que desagrada a Deus. Sabe qual é o nome desse elemento? Ego, o ego humano, a vontade humana. Ou seja, quando você faz algo para Deus, você não tem que fazer porque você quer, você tem que fazer porque Ele quer. Na maioria das vezes é quando você faz algo que você não quer, mas que você está sentindo no seu espírito que você tem que fazer. É na maioria dessas vezes que você está servindo a Deus e não a você. É na maioria dessas vezes que Deus está se alegrando do teu esforço. Entenda, o Senhor Jesus, enquanto estava nessa terra, e Deus ainda não havia falado para ele abertamente, para ele morrer na cruz do Calvário pela humanidade, então ele não se entregou, até o momento que Deus não apareceu a ele, não falou abertamente que era para ele morrer na cruz do Calvário, ele não se entregou. Os judeus se juntavam para apedrejar ele, para prender ele, e ele sempre escapava. Até que um dia
ele subiu no Monte das Oliveiras para orar a Deus. E disse: Pai, se queres, passa-te de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus não estava com medo de beber o cálice. Pedro morreu na cruz por Jesus. Pedro, você acha que Jesus tinha medo da cruz? Um discípulo, um dos mais fracos, mais cabeça quente, estupim curto, morreu na cruz e ainda falou: não me crucifica de cabeça para cima, me crucifica de cabeça para baixo. Você acha que para Jesus seria difícil morrer na cruz? A gente passa uma imagem errada de Jesus nessa mensagem. Muitos pregadores pregam viu como Jesus tremeu na base para morrer pelo povo. Pelo amor de Deus, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é Deus. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 29 em diante: eu e o Pai somos um. Então quando Jesus descer nessa terra para o reino milenar, desce com ele. Ele e o Pai são um só, nós temos que entender isso. Agora, por que ele se referia a Deus nos céus e ele aqui na terra, enquanto estava aqui? Porque Deus habita na eternidade, e nós habitamos nessa linha contínua chamada espaço-tempo. Deus está acima de tudo isso. Para Deus, a vida nessa terra é um filme que Ele pode dar pausa e voltar, adiantar, retroceder a hora que Ele quiser. Esse é o nosso Deus. Quem entende isso? Às vezes você não entende agora, mas deixa esse espírito que está saindo da minha boca entrar dentro de você. Amanhã, depois, o Espírito Santo que está dentro de você vai te dar a compreensão, e você vai dar um aleluia. Você vai dizer glória a Deus. Porque como Deus habita na eternidade, não no tempo, na eternidade, aqueles que Deus predestinou para ser vencedores, estão aqui dentro da igreja, já estão tudo glorificados do lado dele.